Boa tarde, crianças! Vamos para mais um dia de atividades. Hoje é terça-feira. Vamos olhar o nosso calendário? Hoje é terça-feira, dia 3 de agosto de 2021. Então, ontem foi segunda, hoje é terça. Abra o seu caderno e vamos fazer o cabeçalho. Escreva Escola Bonilha, na outra linha, terça-feira, 3 de agosto de 2021. Na outra linha, nome completo. Na outra linha, professora Gabriela. Agora vamos começar a nossa aula de língua portuguesa utilizando o nosso livro didático. No livro didático, nós vamos voltar lá na página 126. Nós já estávamos fazendo atividade mais para frente, lembram? Mas agora nós vamos voltar na página 126. Por quê? Porque nós estamos no mês de agosto, o mês em que nós comemoramos e estudamos sobre o folclore brasileiro. Então, em língua portuguesa, nós vamos aprender as características das lendas, histórias do povo brasileiro. Então, nós vamos aprender sobre as características, vamos ler várias lendas, aprender sobre personagens folclóricos. Por isso que nós voltamos algumas páginas do nosso livro, tá bom? Então, capítulo 1, Histórias do povo brasileiro. Essa parte aqui nós não vamos fazer. Nós vamos direto para a leitura. Leitura. 1. Acompanhe a leitura do professor para ver se o que você pensou se confirma. Depois, comente suas impressões sobre a história. Então, nós temos aqui alguns personagens da história, uma ilustração muito bonita nessa página do nosso livro, não é mesmo? E nós vamos conhecer a lenda da Potira. Então, prestem bastante atenção e acompanhem a leitura com apuro. Numa tribo que ficava à margem de um rio, viviam dois jovens, o guerreiro Itajibá e a formosa Potira. Eles se amavam tanto que todos os habitantes da tribo sabiam que quando chegasse a lua certa, eles uniriam seus corações e suas almas no ritual de amor sagrado. Tudo continuaria bem se a guerra não viesse convocar os homens da tribo para lutar em território vizinho. Então, mães, mulheres, meninas e meninos pequenos acompanharam os homens que carregavam seus arcos e suas flechas até a margem do rio. Um por um, mães, mulheres, meninas e meninos foram se despedindo dos homens. Depois contemplaram os barcos fazendo a curva do rio. Os dias passavam e Potira esperava ressurgir na curva do rio a canoa trazendo Itajibá. Numa tarde, a canoa que levara Itajibá voltou. Trazia vários índios. O coração de Potira disparou. Não sabendo se sentia, página 127, medo ou alegria. Os índios largaram os remos, saltaram e, sem trocar uma palavra sequer, puxaram a canoa para a margem do rio. Foram ao encontro de Potira e baixaram suas cabeças, num gesto de respeito. A Índia compreendeu e também ficou cabisbaixa, num único gesto que conseguiu esboçar. As lágrimas de Potira foram caindo sem parar, puras e brilhantes. Foram caindo durante horas, dias, cada vez mais brilhantes, cada vez mais sentidas. O deus Tupã ficou comovido com a ternura e a imensa dor de Potira.
Nunca ele havia visto uma índia sentir um amor tão grandioso e verdadeiro por um índio. Para perpetuar aquele grande amor, Tupã resolveu transformar todas as lágrimas da Índia em diamantes. Até hoje, para os índios daquela tribo, um diamante é uma lágrima de potira, uma cristalização de seu amor pelo índio Itajibá. Essa lenda foi retirada do livro Amigos do Folclore, escrita por Jonas Ribeiro, uma versão de Jonas Ribeiro. Aqui nós temos algumas palavrinhas que talvez vocês não conheçam. Ritual é uma cerimônia. Ressurgir é reaparecer, surgir novamente. Estava sumido e apareceu. Cabisbaixa, triste, desamparada, com olhar de tristeza, cabeça baixa. Tupã. Tupã é uma divindade do povo indígena Tupi. Então, é o deus principal deles, é o Tupã, tá? Aqui embaixo, nós vamos falar um pouquinho sobre o escritor do texto, o Jonas Ribeiro. Paulistano, nascido em setembro de 1970, desde que se conhece por gente, Jonas Ribeiro é apaixonado pelos livros. Tornou-se um leitor voraz ainda na adolescência. E na juventude optou por se graduar em língua e literatura portuguesa. Mudou-se da capital de São Paulo para o pequeno município de Embu Guaçu, também em São Paulo. Morando num lugar bastante sossegado, ele se realiza por estar cercado de árvores e de pássaros. Então esse é o Jonas Ribeiro que escreveu essa versão da lenda potira. Hoje nós vamos fazer as atividades somente da página 128. Na próxima aula nós vamos continuar na 129, tá bom? Então vamos lá, vamos responder a 2. A. Que acontecimento mudou a vida tranquila de Potira e Itajibá? Vamos olhar qual foi o acontecimento que mudou a vida deles. Eles estavam se preparando para casar, construir uma vida juntos, não é? Tudo continuaria bem no segundo parágrafo. Tudo continuaria bem se a guerra não viesse convocar os homens da tribo para lutar em território vizinho. Então, o que mudou a vida da Potira e do Itajibá? A guerra, que convocou todos os homens, e aí o Itajibá teve que ir lutar também. B. O que aconteceu com o Itajibá na guerra? Como você descobriu isso? O que vocês acham que aconteceu com o Itajibá na guerra? O que vocês entenderam do texto? Ele faleceu, ele morreu na guerra, não é mesmo? Ela ficava todos os dias esperando o barco dele voltar. Um dia o barco dele voltou, mas ele não estava. Então os índios desceram da canoa, puxaram a canoa para a margem, foram ao encontro de Potira e baixaram suas cabeças, num gesto de respeito. Então, esse gesto de respeito deles e o gesto dela, que ela também ficou triste, cabisbaixa, e também o fato dela chorar bastante depois, nos possibilitou a entender que o Itajibá morreu na guerra, certo? C. Os índios voltaram imediatamente da guerra ou demoraram algum tempo fora da aldeia? O que vocês acham? De acordo com o que nós lemos aqui. Sublinhe um trecho que marca a passagem de tempo da lenda. Vamos encontrar lá então. Um por um, mães, mulheres e meninas foram se despedindo dos homens. Depois contemplaram os barcos fazendo a curva do rio. Os dias passavam e Potira esperava ressurgir na curva do rio a canoa trazendo Itajibá. Numa tarde, a canoa que levava Itajibá voltou. Então, olha aqui, qual a expressão que indica que o tempo passou? Os dias passavam. Então, eles não voltaram rapidinho da guerra, eles demoraram algum tempo. Então, nós vamos sublinhar aí no nosso texto a expressão os dias passavam. Sublinhe aí no seu texto também. A
e a B não precisa registrar no caderno, tá? A C vocês vão grifar, vão sublinhar. 3. Na sua opinião, a lenda potira apresenta um fato real? Vocês acham que é um fato real? Justifique. Ela ter perdido o grande amor dela na guerra é um fato real. Isso pode acontecer, não pode? Agora, as lágrimas dela terem sido transformadas em diamante. Ó, aqui tá a Potira chorando. Que fala, ó, até hoje, Tupã resolveu transformar todas as lágrimas da Índia em diamantes. Vocês acham que é possível as lágrimas de alguém ser transformada em diamante? É um fato real ou imaginário? É um fato imaginário, é um fato que para nós, hoje não é possível isso acontecer, não é mesmo? Então vamos ver algumas características das lendas. Ó, as lendas são histórias orais ou escritas que misturam acontecimentos ou personagens reais e imaginários. Então, no caso da Potira, ela ter se apaixonado, ele ter ido para a guerra e ter morrido é um fato que pode ser real. As lágrimas dela terem sido transformadas em diamantes é um fato que pode ser imaginário. Então, mistura fatos reais com imaginários. Isso também pode acontecer com os personagens. Podem aparecer personagens reais na história e personagens imaginários. Vamos começar a ler novamente, né? Ó, as lendas são histórias orais ou escritas que misturam acontecimentos ou personagens reais e imaginários, a ponto de ser difícil dizer o que é imaginação ou não. As lendas são contadas ao longo do tempo e modificadas pela criatividade das pessoas. Ao serem registradas por escrito, podem ser conhecidas por outros povos e outras pessoas. Então, essas histórias, elas são conhecidas há muito tempo e elas vão passando de pai para filho, de geração para geração. E misturam acontecimentos e personagens reais ou imaginários, tá? Então, essas são as principais características das lendas, que é o gênero textual que nós estamos estudando hoje, tá bom? 4. Os fatos narrados se passam em uma comunidade à margem de um rio. A expressão em destaque quer dizer que a comunidade ficava dentro de um rio, perto de um rio ou longe de um rio. À margem de um rio. O que isso significa? Que o povo indígena da tribo da Potira, eles moravam dentro do rio, perto do rio ou longe do rio? O que significa à margem? Marca aqui a alternativa que vocês acham que é a correta e manda foto para a prova, tá bom? 5. De acordo com essa lenda, como surgiram os diamantes? Então, de acordo com a lenda, como que surgiram os diamantes? Tupã transformou as lágrimas da Potira em diamantes. Então, de acordo com a lenda, os diamantes é uma lágrima da Potira cristalizada. Uma lágrima da Potira que foi cristalizada por Tupã, tá? Então, vocês vão escrever lá, ó. Como que surgiu os diamantes? Tupã transformou as lágrimas da Potira em diamantes, certo? Façam com bastante capricho e envie fotos para a Pro. Beijos e até mais, crianças!